Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está no ar, aqui pelos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba, o programa Pauta Aberta. Você fica bem informado na próxima meia hora. E o Brasil é o país onde os professores têm o menor prestígio na sociedade. A profissão é vista como desrespeitada e mal paga. Foi isso que apontou um estudo feito por uma organização educacional que avaliou a percepção da população de 35 países sobre a carreira docente. O levantamento considera como os professores são avaliados em relação a outras profissões. E o Instituto Butantan está reclamando que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está demorando para liberar a importação de insumos para a produção da vacina chinesa, a Coronavac. Lembrando que esta vacina é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com um instituto brasileiro. O Butantan diz esperar desde o dia 18 de setembro a resposta ao pedido que fez para que a agência autorize em caráter excepcional a importação de matéria-prima para o início da fabricação local do imunizante. Como o produto ainda está em testes e não possui registro para comercialização, ele precisa de uma autorização especial para ser trazido até o Brasil. E o diretor do Butantan, Dimas Covas, acusou a Anvisa de atrasar essa análise de importação por questões políticas. A Anvisa, porém, contestou essa declaração e negou que a agência possa adiar o aval para alguns imunizantes, como a Coronavac, por pressões do governo. O responsável pela Anvisa disse ainda que a origem da vacina não terá relevância na análise da instituição, que ocorre de forma técnica. E a gente continua falando de coronavírus. Como você sabe, a Europa está vivendo uma segunda onda de infecção da Covid-19. Só para você ter uma ideia, na Espanha já estão falando em toque de recolher, o que já está acontecendo na França. Acompanhe. O primeiro-ministro da França disse que a situação é séria e acrescentou: as próximas semanas serão difíceis. E malheureusement parfois les morts d'après-demain. Só hoje o país registrou 41.600 novos casos de Covid-19, um recorde. Na tentativa de evitar que o vírus se espalhe ainda mais, o governo ampliou o toque de recolher para novas regiões a partir de sábado. Por pelo menos 4 semanas, as pessoas não podem circular pelas ruas de 9 da noite às 6 da manhã. E na Espanha, o ministro da Saúde falou em adotar medidas drásticas contra uma nova onda da pandemia no país. O governo trabalha, inclusive, com a possibilidade de também decretar toque de recolher. A Espanha ultrapassou 1.000 casos de Covid-19 e o número de internações pela doença subiu 20%. Bom, Fábio, vale a pena lembrar aí que no Brasil, aqui nós chegamos aí ao número de 155 mil mortes. E no Paraná, nos últimos 3 dias, vale a pena lembrar que o secretário de Saúde aqui do Paraná, o Beto Preto, olha só, ele disse que nos últimos 3 dias houve um aumento significativo no número de contaminados com relação à Covid-19 e no Paraná chega a 5 mil mortes. Ele lembra, né, que a pandemia não acabou, mesmo com a flexibilização das medidas de segurança, lembrando que a pandemia não acabou, né? Tem muita gente que esquece, né? Verdade, Rafa. Não podemos esquecer que as medidas de segurança devem ser mantidas para que a gente não tenha aí uma segunda onda futuramente ainda pior. Exatamente. E o último debate antes das eleições entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, e Joe Biden, do Democrata, foi na contramão do primeiro embate, marcado por interrupções sem fim e agressões repetidas. Em tom mais contido, os dois discordaram sobre pandemia, combate ao racismo, imigração e mudanças climáticas e ainda trocaram acusações sobre negócios ilícitos. O atual presidente foi responsável pela maior parte dos conflitos e acusações. Ele voltou a mencionar o filho de Biden, Hunter, afirmando que ele integrou um esquema de corrupção na Ucrânia, na época em que o democrata era vice-presidente dos Estados Unidos. As eleições no país serão realizadas no dia 3 de novembro. E a gente muda de assunto, vamos falar de economia. O setor imobiliário aqui no Brasil movimentou só este ano 50 bilhões de reais. Algumas coisas facilitam para que esse número aumente, com relação à facilidade de crédito e os preços dos imóveis mais baixos. A
pandemia não impediu este vendedor de realizar o sonho da casa própria. Eu já vinha buscando um imóvel, né, para adquirir um imóvel, porque eu já estava pagando aluguel, um aluguel caro, e eu achei melhor colocar esse dinheiro num imóvel próprio. O setor imobiliário vem demonstrando sinais de retomada. Uma pesquisa da ABCIP, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, mostra que os empréstimos para a compra da casa própria aumentaram no país. De janeiro a agosto, o crescimento foi de 44% na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a mais de 51 bilhões de reais. Entre os motivos que influenciaram o resultado positivo está a redução dos juros cobrados nos financiamentos. Em agosto deste ano, a taxa média aplicada pelo mercado, segundo o Banco Central, era de 7,3% ao ano, bem menor do que na comparação com o mesmo período de 2017. Outra justificativa é o valor dos imóveis, que está bem mais atrativo. A gente está vendo uma recuperação de preço, mas ainda não se recuperou totalmente. O que isso significa? Tem boas alternativas de investimento e de compra e de imóvel no mercado. Durante o isolamento, o perfil das construções procuradas pelos consumidores mudou. O aumento da demanda nos apartamentos de 70 a 100 metros quadrados. Os clientes têm dito para a gente que eles estão interessados nesse tipo de perfil de imóvel justamente pela pandemia, pelo home office, para passar mais tempo em casa e curtir mais o espaço. Recentemente foi comemorado o Dia do Médico e para celebrar a data e homenagear esses profissionais, a Santa Casa de Misericórdia aqui de Curitiba promoveu uma noite de espiritualidade. Acompanhe. Quando não estamos bem, recorremos a eles. Os médicos estão presentes em nossas vidas desde que nascemos. E para homenagear esses profissionais que devotam suas vidas para salvar outras, a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba promoveu um momento de espiritualidade para agradecer tanta dedicação. É muito importante que a comunidade se volte até eles num sentido de gratidão e de louvor por todo o bem que eles fazem, por tantas vidas que eles salvaram e por outras que eles prolongaram o tempo da existência. Assim, o médico que se abre ao poder de Deus e da graça, ele tem um poder de cura muito maior que aquele que não recorre ao auxílio da espiritualidade, da fé e da oração. Alguns médicos da instituição acompanharam essa bela homenagem e renovaram o juramento que fizeram ao escolher a profissão. Ao serviço da humanidade, a saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Entre os homenageados, Dr. Laerte, que é médico há 61 anos. Ele foi escolhido para ser o porta-voz dos colegas. Ser médico, eu acho que é uma profissão sublime, é uma profissão que nós costumamos chamar o sacerdócio, quase que a dedicação, diferente das outras profissões. Você não vê um médico se expondo publicamente em determinadas situações, porque a profissão exige, ele está sempre quase 24 horas permanente à disposição dos clientes e dos pacientes. Dr. Danilo, que é coordenador das UTIs da Santa Casa, também participou desse momento de espiritualidade. A fé tem ajudado a enfrentar os desafios trazidos pela pandemia. É muito gratificante, é reconfortante, na verdade, a gente saber que não está sendo em vão e que, puxa vida, nós somos importantes. Isso é bacana, isso dá um conforto, acho que a palavra é essa, é um conforto e ânimo para continuar, mesmo quando está tudo difícil. Se você respeitar a condição religiosa do paciente, ele se sente melhor, ele recebe melhor a medicação, ele recebe melhor as notícias ruins. Então eu acho que a fé é primordial para caminhar junto com a medicina. Teve ainda a apresentação da Banda da Polícia Militar do Paraná e bênção dos médicos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe os senhores médicos. Aumente em suas vidas a alegria da própria existência e abençoe suas famílias e o crescimento na própria profissão. E depois do intervalo, você conhece todos os seus direitos como consumidor? Temos muito mais do que imaginamos. Você vai conferir uma reportagem sobre o assunto. E alunas do oeste do Paraná desenvolveram um mini foguete que ajuda na restauração de matas destruídas. O programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Este ano de 2020, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos de muitas conquistas, mas ainda tem muita gente que não sabe dos seus deveres e obrigações. Você conhece todos os seus direitos como consumidor? Por que é tão importante saber até onde podemos ir quando temos problemas? Porque você paga por um produto, você não achou o dinheiro no chão. Então você tem que ter os seus direitos garantidos. Tem que ir atrás, tem que ver o porquê, tem que buscar, porque a gente tem além dos nossos deveres, nós temos nossos direitos também. Sem o devido conhecimento, realmente as pessoas não se sentem seguras, né, de realmente reivindicar o que lhes é devido. Há muitos direitos que o consumidor ainda não conhece. Por esse motivo, muitas vezes ele nem sabe por onde começar ou acha que é melhor nem tentar. Ainda não, eu estou querendo ver se eu procuro alguém que possa me ajudar agora, eu nem sei aonde recorrer, né? Mas não adianta, você vai cobrar, se você vai entrar na justiça, se não souber fazer direitinho, acaba se dando mal ainda. Mas não é bem assim. Foi para garantir os direitos deles que há 30 anos surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Na Constituição Federal de 1988 foi previsto que deveria haver uma lei específica para defender o consumidor no Brasil. A nossa Constituição é de 1988 e o nosso Código do Consumidor só surgiu, olha aqui, em 1990. Você observe quantos anos foram necessários até que os legisladores entendessem a importância do Código do Consumidor. Nesses 30 anos, foram muitas conquistas. Temos muitas. Por exemplo, o número de consumidores que conseguem resolver os seus problemas através dos PROCONs. Isso é importante, tem muita gente que consegue, mas só consegue porque existe um Código do Consumidor. Nós temos muitos consumidores que conseguem ganhar na justiça ação por danos morais, porque o prestador de serviço descumpriu o quê? O Código do Consumidor. Então, o Código do Consumidor é importante para aquele que contrata serviços e compra produtos, como também é importante para o prestador de serviço, para aquele que vende. Aqui se estabelece o que todos têm de direitos e de obrigações. Hoje, as empresas de telefonia lideram o ranking de reclamações nos PROCONs de todo o Brasil. Foram mais de 2 milhões de queixas só em 2019. Empresas que não cumprem o Código do Consumidor podem ter sérios problemas. Pode chegar até ao fechamento da empresa. São multas, infelizmente, eu acho que as empresas, mesmo descumprindo o Código do Consumidor, hoje em dia, poucas são aquelas que são obrigadas a pagar multas. E eu acho que a grande punição a uma empresa que descumpre o Código do Consumidor é perder a credibilidade no mercado. Muita gente não sabe, mas os estabelecimentos comerciais são obrigados a disponibilizar um exemplar do código em um local de fácil acesso, uma forma de garantir o equilíbrio nessa relação de consumo. Nessa loja, por exemplo, os trechos mais importantes estão até destacados, tudo para assegurar os direitos dos clientes dentro da legislação. Com essa legislação em mão, então nós podemos tirar todas as dúvidas que possam vir a acontecer no consumo, na relação entre trocas, defeitos, quais as garantias, prazos que o cliente tem. E se você tem problemas com alguma empresa ou serviço, não deixe de procurar seus direitos. Primeiro passo é o bom senso, procurar a loja.
As lojas maiores têm o que se chama SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Se a empresa não tem o bom senso, eu oriento que as pessoas procurem o PROCON, porque o PROCON tem, em muitos casos, até canais de conversas diretas com as empresas para que se possa resolver o problema. Não resolvendo no PROCON, normalmente vai para o Juizado Especial de Pequenas Causas, vai direto no juizado, lá eles vão ajudar os consumidores e o consumidor vai entrar com a ação. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. Você que fez essa reportagem, foi às ruas aí, fez a enquete junto com a população. Você percebeu, as pessoas são seguras dos seus direitos com relação ao consumidor ou não? O que você sentiu? Não, Rafa, infelizmente ainda não. As pessoas não conhecem seus direitos e o pior, tem medo de ir atrás dos seus direitos, tem medo de se informar ou acham que é muito complicado. Não é complicado. É verdade, né? Como nós vimos ali um dos seus entrevistados falando, não adianta. Não, adianta sim, né? Como o próprio Paulo Gomes disse, o advogado, o PROCON está aí para ajudar. E vale a pena lembrar também que essa época do ano, né, Fábio, a gente lembrou aqui durante a reportagem, temos a Black Friday, que é um dos, eu acho que o ano em que existe mais reclamação com relação ao consumidor. Por quê? As empresas, teoricamente, anunciam preço, 50% de desconto, mas o que o PROCON alerta? Que a pessoa realmente observe desde já, porque normalmente a Black Friday acontece na última sexta-feira do mês de outubro, a pessoa observe o preço agora, para ver se lá na Black Friday a loja não aumentou esse preço e falou que depois reduziu e deu um desconto de 30%, 40%. Não, 30%, 40% seria bom, mas 30, 40 reais, alguma coisa nesse sentido, né? Tem que ficar atento a isso também. Exatamente, Rafa. Então, se você está querendo comprar algum produto, aí já fique de olho para não cair em nenhum tipo de golpe. Se compensa realmente comprar na Black Friday, né? Com certeza, fique de olho. E olha só, 3 alunas de um colégio agrícola de Palotina, na região oeste do Paraná, criaram mini foguetes para reflorestar áreas devastadas. Com esta ideia, as meninas são finalistas em um concurso nacional de experimentação científica e tecnológica. Veja só. Cartolina, papelão, tesoura e cola. Olhando assim, parece só a montagem de um brinquedo com materiais recicláveis. Mas por trás dos mini foguetes há muito estudo e uma motivação nobre: reflorestar áreas devastadas. As responsáveis por esta brincadeira de gente grande são estudantes do ensino médio do Colégio Agrícola Adroaldo Augusto Colombo, que fica em Palotina, na região oeste do Paraná. A Stephanie e a Cauane moram em Autônia, na região noroeste do estado. E no ano passado viram de perto as consequências de um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande, que destruiu 68% da área de preservação. Foi a partir da indignação das meninas que surgiu a ideia do projeto. A gente via, mas só podia assistir. Não estava lá para poder impedir, para poder tentar parar o fogo, para perguntar quem começou aquilo e tentar fazer justiça. A gente só via. Por meio do conhecimento, as estudantes resolveram agir e encontrar uma solução para o problema. O projeto de mini foguetes começou em abril e tem o objetivo de lançar sementes de árvores nativas em regiões que foram desmatadas. Nós aprendemos a construir, os foguetes, a gente foi estudado também as características morfológicas de algumas sementes nativas aqui da região, então foi escolhida as sementes de ipê e pitanga para começar e foi complementando, foi o desenvolvimento aí do nosso projeto de acompanhar as sementes e lançar os foguetes. Com tudo pronto na montagem, é hora de lançar as sementes. E para isso as meninas contam com todos os equipamentos de segurança. O mini foguete é posicionado na base de lançamento e por meio de uma instalação elétrica é feito o disparo apertando um botão. Os mini-foguetes atingem 100 metros de altura e quando chegam lá no alto, um compartimento se abre, liberando as sementes. O próximo passo do projeto é instalar um sistema de geolocalização nos foguetes. Assim, as meninas vão saber exatamente onde caíram as sementes e quais foram os resultados. Com o geolocalizador, a gente teria mais dados para ter a certeza que o projeto realmente deu certo. Principalmente se a gente soubesse se a semente caiu, se ela germinou, o tanto que foi. Também, com esse projeto aprimorado, seria bem melhor do que sair caçando um foguete onde a gente não faz ideia onde ele possa estar.
Para desenvolver o projeto, as alunas estudaram diversas áreas do conhecimento e também adquiriram novas habilidades. Elas trabalham em equipes, elas organizam as ideias, têm criatividade, autonomia, responsabilidade, né? Então começa por aí. E aí a parte da área exata, que é física, química, matemática, a própria computação. Com os mini-foguetes, a equipe é finalista em um concurso nacional de experimentação científica e tecnológica, chamado Respostas para o Amanhã. Uma conquista que vai muito além do ganho cognitivo e reforça a importância da participação feminina nas ciências exatas. A gente entende que estamos no caminho certo, motivando os alunos a estudarem, procurando mostrar que nós temos uma sociedade que nós temos que trabalhar para melhorar o meio em que a gente vive enquanto cidadão. E, então é motivo de orgulho ver jovens já com esse entendimento de sociedade, de preservação, de querer contribuir com a sua comunidade. E o programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui, agradecendo mais uma vez o seu carinho e a sua companhia. E você pode rever todos os programas da TV Evangelizar e as reportagens que foram exibidas aqui no Pauta Aberta em nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.